E precisamos de todos aqueles que no Brasil defendem a democracia, a soberania do Estado Nacional, mesmo nos partidos de direita. Do governo... Quando ele chama de partido de direita, só para vocês entenderem, ele tá falando dos partidos do Centrão, tá? Porque o discurso do Zé Dirceu, gostemos ou não, ele é um adversário político figadal, ele é o nosso grande inimigo, o nosso grande inimigo político, ele é o grande cérebro do lado de lá. Eu tô falando aí de um inimigo inteligente que tem, enfim, que governa ainda o Brasil, né? Vamos lembrar que esses caras governam o Brasil há muito tempo e que lida com os problemas do seu campo político de maneira profunda e inteligente. E vamos ouvir o que esse cara tem a dizer. Porque, né, de um lado a gente tem Gustavo Lima e Pablo Marçal, do outro Zé Dirceu. Vocês sabem quem ganha uma briga dessas. Só não governamos o Brasil de maneira ininterrupta de 2002 até hoje, por causa do golpe de 16 e da Lava Jato. E da prisão, do processo sumário, ilegal e político que levou o Lula à prisão. Então, nós temos uma história de luta. Nós temos uma história de luta. Veja, há um outro discurso que ele fala de união da esquerda, queria que você procurasse aí. Eu primeiro queria responder ele, parabenizando a todos vocês aqui que apoiam o MBL, porque o que o Dirceu tá falando é o seguinte: a parte que nos coube, que foi tocar o impeachment da Dilma, e nós fomos a grande liderança política e aglutinadora no processo do impeachment, sim, porque nós não apenas convocamos as manifestações, nós participamos do processo de convencimento em Brasília, e temos um papel central nisso. Nós impusemos uma vitória real sobre o PT, que ele mesmo reconhece. E a outra vitória foi tocada pelo Sérgio Moro, foi a Lava Jato. Então houve duas vitórias que brecaram o projeto de poder maligno do PT. E não foi o Bolsonaro, pelo contrário, o Bolsonaro foi a oportunidade que permitiu o retorno desses caras ao poder. Então fico feliz do Zé Dirceu estar, vamos dizer aqui, reconhecendo, né, quem os derrotou, tá? Eu fico muito feliz. E aí eu quero ouvir agora, vamos ouvir mais um pouco do Zé Dirceu, porque assim, vamos ouvir principalmente falando sobre o jogo político, sobre esquerda, direita. Vamos lá. Sobre isso. Vamos lembrar que o Brasil que nós vivemos hoje tem 120 anos. Esse Brasil é muito recente. Posso dizer que ele foi inaugurado na greve geral de São Paulo do Rio, anarco-sindicalista que defendia 8 horas de trabalho e proibição do trabalho infantil, feito principalmente de trabalhadores e trabalhadoras imigrantes, que falavam inclusive calabrês, chamarrão, não falavam necessariamente português. Era esse vídeo aqui, né? Tá com um áudio horrível, eu vi outro, né? Deve ser desse mesmo contexto, mas com um áudio que não é tão ruim. Ele fala aí, por exemplo, na próxima eleição, em união da esquerda, que os partidos de esquerda vão precisar se unir. Ele fala que o momento é ruim da esquerda, tá? O Dirceu, ele faz uma análise complexa da situação política e ele fala ali como alguém que quer aglutinar essa esquerda, né? E ele ainda tem o PT como a maior força desse bloco. Então, não se iludam, tá? Ali dentro do campo deles, acho que é esse, ó. Deixa eu ver, vê se é esse. E sustenta o Estado de Bem-Estar Social. E mais do que isso, conseguiu um crescimento econômico da renda e do emprego e conseguiu manter o Brasil em democracia. Nada mais importante que derrotar o bolsonarismo e começar de novo o processo democrático. Mas nós sabemos que o Brasil precisa de reformas. Mas quando nós falamos que o Brasil precisa de reforma, nós precisamos de uma maioria parlamentar. Então, talvez a tarefa tão ou mais importante de governar é os nossos partidos começarem a buscar unidade entre eles. Não é apenas a federação entre o PT, o PCdoB e o PV, não. Nós precisamos do PSOL e da Rede, nós precisamos do PDT e do PSB, nós precisamos estar todos juntos. E precisamos de todos aqueles que no Brasil defendem a democracia, a soberania do Estado Nacional, mesmo nos partidos de direita. Do governo... Quando ele chama de partido de direita, só para vocês entenderem, ele tá falando dos partidos do Centrão, tá? O que ele tá propondo é uma estratégia integrada entre os partidos do campo progressista para as eleições de 2026. O Dirceu, olha só, vamos analisar a cabeça da esquerda. O Dirceu sabe que a situação do Lula para 2026 não está fácil. E o Dirceu sabe que fazer o sucessor não está fácil. Eu já venho falando aqui que eventualmente a esquerda pode fazer uma aposta num nome do Centrão, aliado a eles com o endosso do Lula, que teria uma rejeição bem mais baixa e que possa participar das eleições de 26 e surpreender o candidato à direita, que teria que levar ali em algum grau a rejeição do Bolsonaro, tá? Eu vou dar um estudo de caso.
Eduardo Paes seria um candidato a presidente da República perigosíssimo se contasse com o endosso do Lula. E ele não descarta isso e faz parte de uma das estratégias sendo traçadas pelo Kassab. O Kassab é o ponto X dessa aliança toda que o Dirceu tá falando. Porque o Kassab é um cara do centrão capaz de andar tanto com a esquerda quanto com a direita. Não importa o projeto que tenha, o Kassab estará no governo. O Kassab está no governo do Tarcísio e ele está no governo federal. Ao mesmo tempo, na maior tranquilidade. O Kassab acabou de pegar para si a governadora de Pernambuco, a Raquel Lira, que estava no PSDB e foi para ele. E já vai pegar o Kassab vai pegar o governador do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite, que é do PSDB também, que o PSDB vai querer gastar dinheiro na próxima eleição para fazer deputado para tentar passar a cláusula de barreira. Essa é a real. Então, tem vários movimentos aqui, quando eu vejo esses movimentos do Kassab, que dão um tom de um grande rearranjo do centro com a esquerda para formar, vamos dizer assim, um outro candidato à presidência da República, e aí um rearranjo para fazer deputados e para governar determinados estados, que mantém o PT forte, que ali fortalece o PSB, que ali junto com o Kassab com o PSD, eles tentarem montar um super arranjo ali. Entendeu? Por quê? Porque ele está querendo ter mais força parlamentar no bloco de esquerda. O bloco de esquerda, cara, eu não sei se chega a ter 150 deputados federais em Brasília, tá? Que são, vamos dizer, de esquerda. Naturalmente, todo mundo sabe, o maior bloco disparado é o bloco do centrão. O bloco da direita deve ter seus 100 e alguma coisa, e a esquerda, se tiver 130, 140, talvez seja muito. Tá? Então o que o Zé Dirceu tá falando é assim, ó, nós temos um grave problema aqui, que é a baixa representação de esquerda no parlamento. A gente até tem uma força, ele não vai falar isso, mas eles sabem que eles têm uma força no STF, e aí eles podem tentar fazer um novo equilíbrio de forças baseado nisso. Por exemplo, ter um presidente de centro com uma base importante de esquerda, esse presidente seria um presidente de centro-esquerda, enquanto o PT se organiza para fazer quadros novos, porque hoje o PT não dispõe de quadros para a sucessão do Lula. E se o Lula não for para uma eleição que ele ganhe, ele sequer vai disputar. Se o Lula não for para uma eleição que ele ganhe, ele sequer disputa essa eleição. Tá? Ó, só pra avisar, o Lucas Skywalker mandou 10 reais e falou: Renan, qual será o próximo livro do Clube do Livro? Já pede, por favor, pro Dr. André. Ele já tem a capa, pedi pra separar. Eu anuncio e já vou mostrar a capa hoje do novo livro que vocês vão receber do Clube do Livro, que já tá em impressão, deve chegar, se não semana que vem, na outra, tá? Só pra vocês verem que a gente já adiantou a produção do outro, já tá vindo rápido, tá? Então, o que eu digo aqui pra todos vocês, pra vocês terem em mente, pra que compreendam a estratégia deles, o Dirceu está propondo uma estratégia um pouco mais sofisticada, que não é tão óbvia, clássica do PT dos últimos anos, que é vamos dizer, vão-se os anéis, mas ficam-se os dedos, né? Então, você pode perder o governo federal especificamente aqui nesse caso, para dar um passo atrás e se rearranjar. O PT precisa se rearranjar se ele quiser continuar existindo, galera. Se o PT atual, sem Lula, é um partido profundamente decadente. Então o PT ele tem que estar, por exemplo, o PT precisa manter a Bahia. O PT, para existir, precisa manter a Bahia. Assim, o PT vai negociar muita coisa para se manter de pé na Bahia. Podem anotar isso aí. O PT vai querer um outro estado, ele precisa fazer base nesses lugares. E ele não tem os nomes para isso, mas ele vai precisar fazer. É fato. Ele vai precisar. Eu coloco isso aqui porque, por exemplo, qual o papel nosso na eleição na Bahia? O Sandro Filho, tá, que hoje é a figura política com mais veloz ascensão ali no estado, ele vai ser fundamental para desconstruir o Jerônimo, que é o atual governador, que ainda tem uma boa aprovação ali, tá? Então, cara, Rio Grande do Norte, por exemplo, o Faustino derrubar a Fátima. O Faustino é o cara mais forte para derrubar ela. Faustino é fundamental. Então, o nosso papel nesse enfrentamento ao Dirceu é muito maior do que a gente imagina. Porque o nosso papel vai ser um papel de enfrentamento regional ao petismo, enquanto que os bolsonaristas estão desesperados para fazer senadores para salvar o Bolsonaro do Xandão. Veja só que coisa maluca. Enquanto os bolsonaristas ficam brigando com o Xandão, numa briga que beneficia basicamente o Bolsonaro, porque a coisa já virou um fim em si mesmo ali, né? Bolsonaristas elegendo outros bolsonaristas para defender o Bolsonaro. É um fim em si mesmo. Lembra que eu falei que o bolsonarista, antes de tudo, ele fica num loop, num fim em si mesmo, usando o senso comum para ganhar voto com pessoas comuns que não são petistas, e fazendo isso ele ganha cargos, eles defendem esses interesses nesses cargos, eles ficam rodando em falso, e não resolvem problema nenhum que interessa pro Brasil, né? A gente vai fazer esse enfrentamento. Então, eu preciso que todos nós que estamos assistindo isso, que a gente entenda qual é o plano do inimigo. A gente precisa entender, porque muita gente tá falando, quem é o candidato da direita? É o Tarcísio, não é? Tá, mas qual o plano do lado de lá? Qual o plano? O Lula vai pra uma eleição pra perder? O Lula recupera a popularidade ou não? Qual o plano A, qual o plano B do Lula? A gente sabe muito bem que o Lula tá trabalhando diariamente com o Sidônio, que é o marqueteiro. Quando um político tá tomando qualquer decisão junto com o marqueteiro,
é que ele está fazendo duas coisas. Ele está em crise política profunda. A Dilma, durante o impeachment, tomava todas as decisões baseadas no marqueteiro. E ele está, vamos dizer, tentando construir algum caminho para estar bem aprovado para a eleição vindoura. É isso que o Lula está fazendo. E se o Lula vê que não tem viabilidade, o Lula, eu volto a colocar, não vai com o corpo desgastado, com a mente desgastada, rasgar a biografia perdendo a eleição dele para um neo-direitista aí da ocasião, um bolsonarista e tal. Ele não vai fazer. Aí é mais fácil, é mais inteligente pro PT falar, eu tiro a candidatura do Lula. Mas a que preço? Vocês já pararam para entender que para qualquer um que quiser ir pro segundo turno contra o candidato de direita ou centro-direita, você tem que ter a anuência do Lula e a desistência do Lula. Já entendeu isso, Riso? Sim. Qualquer um para levar o voto do campo progressista precisa que o Lula não seja candidato, e não apenas não seja candidato, que ele dê seu aval a esse candidato dizendo, é pra votar nele, que aí aquele monte de eleitor humilde do Lula vai por muito endossar. O Lula já entrega, assim, 30 milhões de votos pra esse cara. O Lula já põe esse cara no segundo turno. Então, qual é o preço da retirada da peça de xadrez Lula e a colocação desse outro candidato? O preço é gigante, então todo mundo pagaria pro PT um preço monumental. Alguns, por exemplo, poderiam se dispor até a se mudar pro PT. Um cara como o Paes poderia até ir pro PT, eu duvido. Acho que é mais fácil ele ir pelo PSD e você fazer isso. Só que em troca, eles iam ter que ceder muito espaço pro PT. Muito espaço em poderes executivos estaduais e sobrar muito apoio e recurso para que o PT faça uma bancada robusta e que tenha vamos dizer, novos nomes, novas figuras, para que essas figuras venham a ascender politicamente e se tornem as lideranças que venham a suceder o Lula. Ou o PT vai perder lideranças, inclusive na esquerda, tá? Não podemos esquecer desse movimento, porque se esse for o movimento do PT, se esse é o movimento que a união que o Dirceu propõe vai rolar, o nosso enfrentamento, o nosso campo de batalha será muito maior nos estados do que no geral. Ele será muito focado nos estados. Cada estado vai ser um battleground. Então, a função do MBL Bahia, para destruir o plano deles, é gigantesca. A função do MBL Rio Grande do Norte, do Partido Missão Rio Grande do Norte, do Partido Missão lá, é gigantesca. Do Sávio e do time nosso lá de Pernambuco, do Pedrinho lá no Ceará, é gigantesca. Porque o PT vai querer pegar esses feudos no Nordeste, talvez um Rio de Janeiro. Pedro Duarte tem que abrir o olho, ó. Um Rio de Janeiro. Renan, legal o discurso das lideranças da missão enfrentar os coronéis do Dirceu no Nordeste. Mas, honestamente, se é possível em 26 sem recursos e pessoas, eles se candidatam a governadores deixando de ser deputados federais? Não, pelo contrário. Eu acho que o Faustino tem que ser deputado federal e na luta dele, na construção da candidatura, ele vai enfrentar a Fátima. O Sandro, eu acho que tem que ser deputado federal e na luta dele, ele vai enfrentar o Jerônimo. Mesma coisa o Sávio lá em Pernambuco, o Pedrinho no Ceará. Eles têm que fazer esse tipo de construção. E temos que também ter os nossos candidatos a governador. Entendeu? Só que o que eu tô falando é que nós temos lideranças locais que vão ter que liderar o enfrentamento a esses caras. Até porque, nesses estados do Nordeste, mesmo os candidatos que vão enfrentar a Fátima, que vão enfrentar o Jerônimo, eles são meio lentos no enfrentamento. Eles são meio tem mais um nheco-nheco. E punch tem, né? Alguém vai precisar ter punch. O punch nós teremos. Nós já estamos tendo, né? O Faustino já faz um trabalho de enfrentamento à Fátima que já tem tempo. E o Sandro, então, lá com o Jerônimo, pelo amor de Deus, tá? Então, não é que eles vão ser candidatos a governador, eles nem têm idade para ser candidatos a governador. O Cowboy falou, não é melhor focar no Centro-Sul, porque é um lugar predominantemente de esquerda. Nós vamos onde nós precisamos ir. Todos nós somos brasileiros, cara. Haverá um grande enfoque no Nordeste, inclusive teremos grandes novidades no Nordeste. Logo mais vocês vão ficar, uau, eu não acredito no que esses caras fizeram. Um cara falou, melhor ir num lugar predominantemente de esquerda para tirar a esquerda. Pois é. Prosseguindo aqui, meus queridos amigos, a estratégia então que o Dirceu deve vir e que as esquerdas devem vir pode surpreender o outro campo, tá? O lance disso na direita ainda está indefinido, como eu falei para vocês, a direita, vamos dizer, o centro, o empresariado sonha com uma candidatura Tarcísio e o Tarcísio sonha com o apoio do Bolsonaro e o Bolsonaro sonha em ser candidato. Falaram pra pensar nisso, né? O dinheiro e o centro sonham com o Tarcísio. O Tarcísio sonha com o apoio do Bolsonaro. O Bolsonaro sonha em ser candidato. Portanto, assim, os sonhos de todo mundo estão bem desajustados. Tá? Pra rolar, por exemplo, Tarcísio candidato, vários fatores têm que se juntar ali. O interesse do Valdemar, o interesse da família Bolsonaro. É muita coisa. Os partidos do centro criarem uma composição entre eles e tal. Na esquerda tá mais fácil que tá na mão do Lula, e o Lula não está inelegível, né? Então é um ponto aí pra gente, todo mundo pensar, tá?